Nós vamos conversar com um amigo, já esteve aqui em outras oportunidades, vamos falar sobre os olhos, vamos falar sobre a oftalmologia. Eu estou recebendo aqui no estúdio da 93.3, meu amigo de longa data, sou muito fã do pai deste jovem, inclusive tem o mesmo nome, Wilson de Martini Júnior, oftalmologista. Bom dia, Wilson. Olá, Edson, muito bom dia a todos. Obrigado pelas palavras, é recíproco, a admiração que eu tenho por você é muito grande. E estamos aí para falar um pouquinho desse órgão maravilhoso que são os nossos olhos. Não, porque nós, sem os olhos, o que fazermos? A pergunta número 1, quais são os principais problemas dos olhos, os problemas mais comuns que você tem no seu dia a dia, no seu atendimento do dia a dia? Aquele que chega praticamente todos os dias, aparece no seu consultório. A alteração mais comum ainda é a alteração refrativa, ou seja, os graus. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, a vista cansada, que é a presbiopia, mas a gente tem que ressaltar que a consulta oftalmológica ela vai muito além disso, Edson, não é só o problema do óculos. Aí temos o problema do glaucoma, que é a pressão alta, problema do diabetes, que afeta a retina, problema do ceratocone, que é uma doença que afeta a córnea, que é a parte anterior dos olhos. Enfim, esse órgão tão pequenininho tem uma complexidade, uma característica maravilhosa, né, de poder ali levar as informações para o nosso cérebro, contatar o meio ambiente. Então, assim, o órgão é pequenininho, Edson, mas tem muita coisa para falar dele. Muita importância, né? Hoje, doutor Wilson, de que forma a tecnologia tem impactado o diagnóstico, o tratamento das doenças dos olhos? Porque você fica imaginando, né, quando eu ouço uma cirurgia dos olhos, é algo tão sensível, que existem nas redes sociais campanhas para que as pessoas evitem até de ficar coçando os olhos. Exatamente, né? Tem evoluído muito rápido, Edson. Não só a medicina, né? A gente para analisar até algum tempo atrás, né? Quando a gente era criança, nem celular tinha, por exemplo. Agora a gente olha os aparelhos todos modernos, com diagnóstico mais precisos, mais precoce, ou seja, a gente consegue descobrir antes aquelas alterações que vão agravando. Então isso possibilitou uma gama de possibilidades aí, de tratamentos diferentes e principalmente poder ofertar o melhor tratamento para cada caso e poder ajudar as pessoas a enxergarem o mundo melhor. Agora, ao mesmo tempo, você acabou de citar o telefone. Tem sido a grande preocupação dos pais, porque muitos pais usam o telefone, o smartphone, como uma chupeta. A criança começa a reclamar ou fazer manha, o telefone vai para a mão das crianças. Quantas vezes nós vemos em restaurantes os pais almoçando e para conseguirem almoçar, você vê uma criança de 1 ano, 2, com o telefone à frente. Qual o perigo para essas crianças? Isso é uma verdade muito grande, viu, Edson? É bem complicado até falar disso, porque, na verdade, as crianças nos espelham e a gente tem que se policiar muito nesse sentido. Eu tenho 2 filhas, elas estão quase para completar 11 anos, e elas olham tudo que a gente faz. E a gente fica muito nas telas, com a desculpa, às vezes, de estar trabalhando, e muitas vezes é mesmo, só que outras vezes a gente acaba deixando de conviver com as pessoas ali por causa das telas. E as crianças veem isso. E no caso das crianças tem vários agravantes. Por quê? Porque elas estão em desenvolvimento, tanto da sua parte visual dos seus olhos, quanto da sua parte intelectual. A gente vê também aí, se a gente procurar, várias crianças com problemas sérios de transtornos mentais, de ansiedade, de depressão, de falta de sociabilidade, de conversar, de dialogar com outras pessoas que ficam ali naquele mundinho dela. Então o desenvolvimento pode ser seriamente afetado, não só da visão, volto a dizer, mas de tudo, tá? E assim, isso tem acontecido muito, muito mais frequente, e a gente sabe, isso é comprovado, que um dos fatores que fazem a miopia, que é a dificuldade de longe, aumentar, é o uso excessivo de telas, de atividades para perto. Então, está na nossa mão, literalmente, o controle disso. E eu sou testemunha disto porque uso óculos, inclusive já me consultei com você várias vezes, por causa das telas. Desde que o rádio passou a usar a tecnologia e nós ficamos diante dos computadores, das telas grandes, no caso, eu tenho aqui na minha frente 2 telas, eu fico 4 a 5 horas ininterruptas diante das telas. Quando não são as 2 telas grandes, é a tela menor dos telefones, porque está fazendo parte do nosso trabalho.
E me esqueço daquela máxima de 20 minutos de tela, pelo menos 20 segundos, desvie o olhar, olhe para longe para que os olhos possam descansar. Isso é fato. Agora, os pais, de que maneira podem fazer com que os filhos não fiquem tão viciados? Porque é recorrente, aliás, viralizou no Brasil uma criança de aproximadamente 6 anos que o pai tira o telefone dela durante um almoço, num restaurante. De repente essa criança começou a quebrar tudo, a jogar pratos. Ela ficou, me perdoem a expressão, possuída, porque o pai simplesmente havia retirado das mãos dela o telefone. Então, Edson, sabe o que é isso? Aí surge o lance que você acabou de citar, o problema começa a afetar mentalmente. Edson, isso é vício, tá? Isso é vício. Se você comparar com o uso de outras drogas, e olha como que eu estou usando a palavra drogas, você acaba tendo as mesmas características. Quando você tira um usuário de crack, você tira ele do crack, ele tem abstinência, que é aqueles sintomas decorrentes da falta daquilo. E a criança está em desenvolvimento. Aquilo para ela é um estímulo análogo, parecido com uma droga. Então, tem todas essas questões que você falou aí mesmo, tá? Da questão de retirar e poder levar a esses sintomas. Mas eu costumo falar o seguinte, os pais geralmente falam para mim assim, ó, Wilson, mas fala para ele aí que ele não pode usar as telas. Olha só, pai, tá na tua mão. Você controla a senha do Wi-Fi, você controla ele. E olha só, Edson, é uma coisa interessante, né? Como é que teu pai falava antes para você, Edson, você não pode fazer tal coisa? Ele precisava brigar, precisava falar as coisas. Será que agora... Só falar? Era só falar. Então é uma questão de mudanças, né? Hoje em dia os pais querem ser muito amiguinho dos filhos. E ele tem que ter autoridade sobre eles, né? No sentido não de brigar, tudo, mas de explicar para eles por quê, né? Não é fácil, gente. É muito mais simples, pelo menos a curto prazo, você entregar ali para ele o celular. A criança vai ficar ali entretida, vai deixar todo mundo em paz, mas aquilo a longo prazo para ela não é bom. Você está criando uma pessoa que vai se tornar um adulto com uma série de problemas. Isso é bem sério. Para a criança, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos fica ali muito tempo com o celular na frente, ou mesmo grudada em uma tela grande, o problema visual qual seria? Tá. O principal problema que a gente vê ali visual é que o esforço de perto estimula o desenvolvimento do grau de longe, que é a miopia. Então seria esse, a princípio, o principal. Mas também tem outros associados. Quando a gente está concentrado, a gente pisca pouco, o olho resseca. Quando a gente está ali envolto às telas, a gente está exposto a uma maior quantidade de luzes prejudiciais, principalmente uma luz no espectro azul. Essa luz altera não só o ciclo circadiano que a gente fala, que é o controle de dia e noite. A criança dorme mal, não dorme. Muitas vezes tem crianças que ficam com o celular no quarto, que passam a noite inteira no celular. Então isso desregula todas essas funções também, né? Eu sou oftalmologista, Edson, mas volta e meia você percebe que eu falo do todo, porque não é um olho, é uma pessoa que tem problema nos olhos e tem outros problemas que muitas vezes emocionais também levam a problemas visuais. Você tem 2 filhas de 11 anos. Você como pai, eu já te perguntei isso em outra oportunidade, em outra entrevista, em outro bate-papo. Uhum. Você como pai, estipula os horários em que elas usam ou é liberado em casa porque elas sabem os horários que devem usar ou dão trabalho? Ah, mas pai, e aí, como é que vocês fazem? Não é fácil, viu, Edson? Primeiro são gêmeas, lembrando que ele falou agora há pouco, elas têm quase 11 anos, é que são gêmeas, viu? Isso, minhas filhas gêmeas, Caroline e Camille, elas não têm celular e nós não pretendemos dar tão cedo. Tá? A gente quer aguardar no mínimo aí até 12, 13 anos de idade para que elas tenham um celular. E a gente sabe que crianças muito mais novas que isso já têm. Outra coisa também, elas veem sim celular de vez em quando, mas sobre nossa supervisão, o que eles estão vendo. Não só o quanto de tempo, mas o que elas estão vendo. A gente vê aí pela internet relatos, né, Edson, de pedófilos, de situações de criminalidade, muitas coisas envolvidas. Infelizmente, a gente se depara numa sociedade que é corrompida, com uma série de problemas de pessoas aí mal intencionadas. E se você, como pai, não cuidar disso, quem é que vai cuidar? E hoje, por incrível que pareça, tem criança de 3, 4 anos que consegue buscar informações na internet. Eu vi uma criança, ela aprendeu uma palavra, desenho. Ela digita desenho no canal do YouTube lá e começa a ver os desenhos.
Eu fiquei impressionado, ela aprendeu a digitar desenho e apertar a tecla de busca. Falei, gente, e se entre os desenhos que ela citou aparecer aqueles desenhos pornográficos? Porque no YouTube, gente, é um absurdo o que tem no YouTube. De coisas ruins, tem coisas boas? Tem. Mas o que tem de coisas ruins, e numa dessa pode surgir uma coisa ruim, essa criança como vai ficar? Mas aí compete a cada mãe, a cada pai, para depois, mais tarde, não dizer, eu tentei tudo. Será mesmo? Porque muitas vezes o que eu citei é uma chupeta. Começou a reclamar, taca a chupeta na boca. Exatamente. Por exemplo, meus irmãos, nós não usamos chupeta. Nós fomos criados nos anos 60, 70, sem chupeta, sem mamadeira. Não existia isso. Primeiro porque era caro, né? Então, não tinha. Então, nós não soubemos. É tudo uma questão de comodidade. Então, está na hora dos pais acordarem mais do que antes que o problema surja, acordarem para aquilo que vai lá na frente dar problema a eles. Mas, agora, alimentação, mudando do problema da criança, alimentação. Se eu comer determinado alimento, eu posso ter problemas nos meus olhos? A alimentação pode influir na saúde dos meus olhos? Com certeza. Não, até mais. Sério? Sério. Até mais, assim, a falta de determinados nutrientes, né, podem causar problemas visuais, né? Existem doenças que são devido ao acúmulo de colesterol nos olhos, por exemplo. Tá? Colesterol nos olhos. Colesterol nos olhos. Existe uma alteração que se forma na córnea, que é uma impregnação circular, que dá seu nome de alucenil, que é provocado pelo acúmulo de colesterol, tá? Entre outras coisas. Também nós temos que, por exemplo, o diabetes. O diabetes é um dos principais vilões para a saúde dos olhos. É uma das principais causas de cegueira. Ele obstrui os vasinhos no fundo do olho, e não só do olho, do corpo como um todo, e a pessoa pode perder a visão por causa de uma alimentação errada, né, o excesso de açúcar no sangue. Também nós temos alterações que podem aumentar a pressão sistêmica, e não do olho por enquanto. Pressão sistêmica, por exemplo, pessoas que comem muito sal ou alimentos que tenham essa possibilidade de aumentar a pressão sanguínea, também vão levar a problema nos olhos, como obstruções vasculares, infartos, enfim, estreitamento de artérias. São muitas coisas que podem causar viés. Doutor Wilson, já lhe perguntei, mas novamente, aqueles passarinhos e aqueles bichinhos que eu vejo de vez em quando passando na frente dos meus olhos, eu tento pegá-los. De onde vêm esses pontinhos que surgem? E de vez em quando também dá um tipo de um relâmpago nos olhos, você sente uma dor lancinante nos olhos, aí você olha, está tudo vermelho. Então, essas alterações que muitas pessoas veem, né, principalmente quando está um dia mais claro ou em uma parede mais branca, isso a gente chama de moscas volantes. Então, a pessoa que viu a primeira vez achou que parecia uma mosquinha e deu o nome de mosca volantes. Mas o que é isso? Enchendo a parte de trás do nosso olho, a gente tem uma geleia transparente, como se fosse uma piscina, vamos pensar assim, né? Mas de geleia transparente. Atrás do olho. Lá, preenchendo a parte do fundo do olho. O olho como uma bolinha, né? E a parte do fundo do olho, a parte de trás dessa bolinha, ali tem uma geleia transparente e nela vai ter pequenas partículas, sujeirinhas, condensações ali, que dependendo da incidência da luz nelas, vai ter uma imagem que vai se formar no nosso olho. E essa imagem dá a impressão que é fora. Então a gente vê ali, como se fosse um mosquitinho que mexe pra lá, mexe pra cá. Varizes também, às vezes parecem varizes. Fiozinhos de cabelo, ou então que nem aquelas amebinhas transparentes que a gente vê nos microscópios também. Aquilo ali é mosca volante. A maioria das pessoas tem em algum momento. Não é uma mosca. Não é uma mosca. É o nome de mosca volante, ou floaters em inglês, mas é uma condensação do fundo do olho que a princípio é benigna. A pessoa tem momentos que percebe mais, tem momentos que não percebe. Não tem como parar com isso. Tem, Edson, tem tratamento. Só que muitas vezes o tratamento é muito arriscado e não compensa por algo que não tem, a princípio, nenhum problema para a pessoa. Agora vale um alerta também. Se isso começa a aumentar ou se a visão começa a piorar, esses floaters podem ter origem numa infecção. Aí o caso muda.
Os rainhos que você perguntou também, isso pode ser um sinal que a sua retina está sendo tracionada, está sendo puxada. E aí também acende o sinal de alerta, porque aí é outra coisa. Aí a gente tem que fazer um exame um pouco mais detalhado para ver se a pessoa, por exemplo, não tem o início de um rasguinho na retina, porque isso pode levar a um descolamento de retina. Mas normalmente isso está associado a um trauma, associado a diabetes. Então é difícil a pessoa ter assim do nada um sintoma desse de raiozinho de luzes, né? Me perguntaram aqui, de que maneira nós podemos prevenir as doenças nos olhos relacionadas à idade, como por exemplo a degeneração macular, a catarata, porque a catarata todos teremos? Ela vai surgir em todas as pessoas? É a idade que traz essa malideta dessa catarata que vai tampando os olhos? Pois é, Edson, tem uma notícia triste para dar para todos aí que estão escutando a gente, ou não, né? É uma doença que tem relação diretamente com a idade, então se todos vivermos o suficiente, nós teremos catarata, tá? E assim... O que seria viver suficiente, doutor Wilson? A partir dos 60 anos, normalmente. Isso é a média. Só que tem gente que tem antes, Edson, por isso que eu falei. Eu tive antes. não catarata, não. Eu tive que usar óculos bem antes devido a esse esforço, né, de telas. É muito tempo diante de telas. Aí... E nós não piscamos como você frisou, né? Tanto que na hora que você falou de que quando ficamos concentrados diante da tela, assistindo a um filme, ou olhando no celular, ou trabalhando, como é o nosso caso aqui, esquecemos de pescar. E aí começa a ressecar. E isso tudo também contribui. Não diretamente para catarata nesse ponto. Não. Eu digo assim, no problema da visão, de começar a embaçar, não estou enxergando. Eu estou lhe vendo aí, mas já está meio duplo o seu rosto. Eu explico assim, ó. Imagina que você está fazendo uma viagem num carro e você não limpa o limpador de para-brisa. Vai juntando partículas, que essas partículas vão atrapalhando a tua visão no carro. No olho é a mesma coisa, o nosso vidro é a nossa córnea, e se a gente não pisca de uma forma adequada, a gente não retira as partículas que estão no ar, e aí a imagem fica ruim. Mas voltando para a questão da catarata, então todos vamos ter, para a questão de evitar a catarata. Bom, tem algumas coisas que a gente pode fazer sim, tá? O uso de óculos de sol ajuda, tá? Óculos de sol com filtro ultravioleta, tá? Mas não esses óculos vendidos em qualquer lugar, né? Não. Porque nós vemos muito quando vai para a praia, você não levou o óculos, de repente você vê um vendedor ambulante e vai e compra aqueles óculos. Isso é perigoso. Porque se o óculos não tem filtro ultravioleta, ele agrava o problema de visão. Por quê? Quando você está com o óculos escuro, a pupila tua dilata. E se não tem o filtro, vai entrar mais raios que são prejudiciais para o seu olho. Então é importante que o óculos de sol tenha filtro ultravioleta, para proteger e não para prejudicar os seus olhos. Essa é a primeira coisa. Em relação à prevenção de doenças da idade, a DMRI, por exemplo, que é degeneração macular relacionada à idade. Existem alimentos que podem prevenir isso, alimentos que tenham vitamina A, D, E e K principalmente. Tá? Vitamina B12 também é importante. Então, tome cenoura que é bom para os olhos, isso é bom, real. Tem caroteno, ajuda nos componentes ali da nossa retina, para formar uma imagem legal, para ter um funcionamento bom das células da nossa retina. Sim, isso é verdade. Tá? Vitamina A, vitamina B, vitamina D. Ou seja, aquelas pessoas que têm uma alimentação que não tem restrição de algum componente, por exemplo, vegetarianos que não repõem de alguma forma, né, os componentes da carne, pessoas que não se alimentam de determinados, não como nenhum vegetal, esses aí são mais propensos a ter carências de vitamina. E aí precisa fazer um estudo, precisa fazer exames para ver se não precisa repor, tá? E a D, né, que também é tão importante, que ela está aí de graça no sol, né, que a gente basicamente pega no sol. Esquece de tomar no sol. Só que ele não toma. Verdade é essa. É verdade. Agora, o doutor Wilson, eu tenho a miopia, hipermetropia, de repente o astigmatismo. Quais são as opções de tratamento que o cidadão que tem uma dessas, vamos citar, doenças, pode fazer? Hoje a gente tem várias opções, Edson, desde correção com óculos, lentes de contato, cirurgias, enfim, tem várias opções. Tudo depende do grau que essa pessoa tem, da idade que ela tem, porque às vezes, se ela já tem hipermetropia, astigmatismo e ainda visão de perto, você até possui a correção, mas ela não fica tão bem, por exemplo, quanto um óculos, numa lente de contato, por exemplo. Agora, tem a opção cirúrgica.
A opção cirúrgica tem a laser, que isso é feito em pacientes geralmente mais jovens, em torno ali de 25, 30, antes dos 40, costuma ter resultados melhores, mas também já existe a cirurgia laser para pessoas que têm mais de 40, só que já tem um pouco mais de restrição. E a própria cirurgia de catarata, Edson, ela também tem uma característica interessante, que quando a gente tira a catarata, que é a lente natural do nosso olho, que perdeu a transparência, a gente coloca uma outra lente lá no lugar. Quando se tira, então, a pessoa tem a catarata, quando ela faz... Não é uma raspagem, então? Não. Vocês descolam e tira aquilo? O pessoal às vezes confunde aquela carninha crescida que chama pterígio, que aí é externo, que é uma raspagem, com a catarata. A catarata é então, dentro do olho. Eu fiz isso agora. A catarata é dentro do olho. A catarata você tem que fazer um cortezinho pequenininho, que não precisa nem dar ponto na grande maioria das vezes, e por esse furinho pequenininho ali no olho que a gente vai retirar a catarata e nesse lugar a gente vai colocar uma lente. Como é que o cidadão sabe? Porque eu fiz uma confusão agora. A carninha crescida nos olhos e a catarata. Certo. Então, me explique agora. Fiquei voando agora. Olha só. Aquela carne crescida que a gente vê, né? Quando a gente olha uma pessoa, a gente vê vermelhinho aqui fora, aqui perto da... aqui mais no canto do olho, geralmente, mais perto do nariz, isso chama pterígio, é uma carne crescida, é uma alteração na superfície. Vamos imaginar que aqui é o olho, então a pelezinha está aqui. Já a catarata, ela não é aqui, a catarata é dentro. Você consegue ver a catarata só pela pupila, que é aquele espaço pretinho que tem ali no centro do olho, que conforme vai passando pode até deixar de ficar pertinho. Começa a embaçar o centrinho do olho, aí você vê então a catarata. Isso, às vezes a gente pode ver esbranquiçado ou até amarelado. Eu fiz uma confusão. Creio que esse tempo todo eu confundia então essa carninha crescida como uma possível catarata, quando na verdade a catarata é no olhinho mesmo, na menina. É a menina dos olhos? A gente consegue ver a catarata pela menina dos olhos, porque ela é dentro do olho. Essa é a diferença. Imagine o olho como uma bolinha, o pterígio está aqui fora e a catarata é dentro. Essa é a principal diferença. Muito importante isso, hein? Então, agora tem diferentes correções, como você frisou, para uma disfunção visual. Óculos, lente de contato, cirurgia refrativa. Eu vi tempos atrás, na rede social, hoje todo mundo está postando, né? Uma moça que dormiu com a lente de contato e ela perdeu o olho. É verdade. A lente de contato, ela, quando bem usada, ela é fantástica, porque ela possibilita que uma pessoa que tem um grau super alto fique sem eles. Consegue praticar um esporte, tudo, mas ela tem que ter cuidados, Edson, porque se ela se contamina, ela pode levar a pessoa a perder a visão, como o caso dessa que você mencionou. Então... Perder a visão e o olho, teve que tirar o olho, né? Pode perder o olho é perfurado, existe protozoários que podem fazer isso, bactérias, pode ter um machucado, pode agravar um problema. Então, não foi a lente de contato, foi a falta de higiene que ela teve com a lente de contato. Foi alguma coisa errada que foi feita com a lente de contato. Seja por uma má indicação, ou seja, muitas pessoas subestimam a lente de contato, compram em qualquer lugar, de qualquer jeito, usam sem orientação do médico. Isso é um perigo, Edson, quando a pessoa usa errado. Dormir é um dos perigos. Muitas pessoas não respeitam a validade da lente também. A hora que você abriu, ela tem uma validade. É 30 dias, é 15 dias, depende de cada marca. Se você abre e usa ela 2, 3 meses, uma hora vai dar problema, não tem jeito. Agora, a pergunta aqui, Edson, com que frequência devemos fazer os exames oftalmológicos? Excelente pergunta, né? Depende muito da idade, mas em formas gerais, uma vez ao ano, Edson, isso que a gente recomenda. Agora, quando é criança, tem que ter algum acompanhamento um pouco mais de perto, porque está desenvolvendo a visão, isso ocorre até os 7 anos e tem que ser bem acompanhado, porque qualquer coisa ali compromete o resto da vida. Se a pessoa tem um diagnóstico diferente, um glaucoma, aí muda também. Mas se a pessoa tem em mente que uma vez ao ano ela precisa fazer uma avaliação oftalmológica, com certeza ela está cuidando muito bem do seu olho. Você que ligou agora seu rádio, estamos conversando com Wilson de Martini Júnior, oftalmologista aqui em Maringá e também atendendo em Nova Esperança. Nova Esperança e Colorado. Colorado também, muito bem. Dr. Wilson, os mitos mais comuns sobre os cuidados com os olhos que você, de repente, para nós finalizarmos, poderia desmistificar. Porque existem mitos.
Existem mitos sobre os nossos olhos. Os mitos mais comuns sobre os cuidados. Se você pôr uma flor de bananeira molhada vai ajudar a melhorar seus olhos. Se colocar uma hortelã. São mitos. As receitas caseiras. Olha, Edson, existem várias coisas que a gente escuta no consultório. Eu já ouvi gente que colocava desde pó de café, mel e até urina. Então, olha só. Meu Deus. Isso não é brincadeira, né? O olho é muito importante, a gente tem que cuidar bem certinho. Então, assim, se alguém fala que faz alguma coisa, converse com alguém mais esclarecido, converse com o teu oftalmologista, faça uma avaliação e pergunte. O olho não é para colocar qualquer coisa ali, não, né? Aí você pode estar criando um problema, criando algumas coisas aí que podem ser bem sérias. Mel nos olhos. Mel nos olhos. Leite materno também nos olhos. Isso é um mito bem comum. Passa leite nos olhos que vai... Leite materno nos olhos, porque a criança está com secreção, tá... Não, gente, a limpeza, o uso de sorinho fisiológico externamente, soro fisiológico aberto há muito tempo, não se deve também pingar lá dentro do olho. Com que frequência devemos usar, por exemplo, esses colírios? Depende do colírio, né? Na verdade, nenhum colírio deve ser usado sem orientação médica. Ouviram? Ouviram? Pessoas, atenção. Atenção, isso é importante. Nenhum colírio deve ser usado sem orientação médica, porque isso é automedicação. Você pode estar levando um problema mais grave para os seus olhos, né? Em vez de estar simplesmente melhorando. Agora, existem colírios que são colírios de lubrificação, colírios lubrificantes. Esses colírios, assim, até que procuram um atendimento ou para amenizar algum sintoma, pode ser usado. Só que aí vale uma ressalva. Quando você vai na farmácia, é muito comum eles falarem que determinados colírios são lubrificantes. E, na verdade, não são. Tem anti-inflamatório, tem antibiótico, tem vasoconstritor, que são aqueles azulzinhos que o pessoal adora usar na farmácia, que na verdade pode levar a problemas bem complicados, aumento da pressão do olho, por exemplo, enfim, uma série de outros. Nossa, a gente começa a falar, vão surgindo perguntas e mais perguntas. O coçar os olhos, isso é muito perigoso, né? E parece que é igual coceira, né? Você começa a mexer, vai usando mais força para coçar os olhos. Quanto mais coça, mais a vontade de coçar. A gente pode imaginar no olho a mesma coisa, por exemplo, uma picada de inseto. Se você coça uma picada de inseto, ela não vai parar de coçar, ela vai piorar, vai cada vez coçar mais. E no olho também ocorre dessa forma. O ideal é quando a pessoa está com uma coceira nos olhos, já faz uma compressinha fria, pega gelo, enrola num paninho ou num saquinho, deixa ali em cima sobre o olho, porque o geladinho vai diminuir a vontade de coçar. O que a gente não deve de forma alguma é coçar os olhos. Porque quando a gente coça, a gente está levando bactéria para os olhos e também, dependendo da força, pode danificar os olhos, descolamento de retina, ou, o que é muito comum também, que é essa alteração na parte da frente dos olhos, que chama córnea, que altera o formato de redondinho para fazer um formato meio bicudo. Isso é o ceratocone, que é uma alteração muito grave, que é a principal causa de transplantes em córnea hoje no mundo. Maringá tem transplantes? Tem. Nós temos hoje transplantes de córneas. Como é que é o transplante de uma córnea? Olha, o transplante de córnea aqui em Maringá é feito, tem o HU que faz, tem os médicos particulares que fazem também, né? Então temos aqui, inclusive, a referência aqui para a região. O transplante de córnea, vamos imaginar assim, como se fosse um relógio. Aquele vidro do relógio é a córnea. Imagina que ela está quebrada, então você tem que pegar e trocar o vidro. Então o transplante de córnea nada mais é do que pegar uma córnea doadora, de uma pessoa que faleceu e acabou doando os órgãos, né? A família doou os órgãos. Então você pega a córnea daquela pessoa, tira do doador e coloca ali no lugar. Mamma mia, mamma mia. Grosso modo é isso. Aí a importância da doação, né? Quantas pessoas melhoram de vida, outras são salvas com a doação. De repente houve uma fatalidade, a família faz a doação, a própria pessoa em vida deixou essa autorização. Aquele gesto vai beneficiar muitas pessoas. Tudo isso eu quero te agradecer mais uma vez por achar uma brecha na sua agenda, por ter vindo até nós e dar essas informações que são mais do que importantes aos nossos ouvintes e também às pessoas que poderão nos acompanhar, porque essa depois colocarei no meu canal do YouTube, colocarei essa entrevista lá, inclusive com alguns exemplos que o senhor citou, colocarei as imagens, para que as pessoas possam ter mais informações da necessidade dos cuidados com os nossos olhos. Isso aí, Edson, muito obrigado pela oportunidade.
Eu sou muito feliz de vir aqui, poder passar essa informação. Eu me realizo nisso também. Fico muito grato, agradeço demais e me coloco à disposição. Sempre que precisar, a gente está aí à disposição. Muito obrigado. Wilson de Martini Júnior, Maringá, Nova Esperança, Colorado. Atenção, Colorado. De Martini, é o nome dele, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado, doutor.